Web Jornal do Paulo Maciel, edição de terça-feira, para você que me segue. É só escrever, digitar no campo de busca da internet, no Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao meu YouTube, blog, Instagram, Facebook. Você pode escrever também Paulo Roberto Maciel, você chega lá, tá bom? Vamos aqui a informações do Web Jornal do Paulo Maciel, edição de terça-feira, 9 de janeiro de 2024. A fase da Lua é quarto minguante. Estão se passando 9 dias do ano, faltando 357 dias para terminar 2024. Este é um ano bissexto, ou seja, um ano com 366 dias. Normalmente os anos têm 365. O 366 é porque no mês de fevereiro há 29 dias neste 2024. Então quem faz aniversário em 29 de fevereiro, aproveite. Vai poder comemorar este ano. Depois é só de 4 em 4 anos, né? Então aproveite aí no ano bissexto que estamos vivendo. É o tempo comum, hein? Na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo, temos alguns santos comemorados. Vamos falar alguns para vocês fixarem na mente. Santa Marciana, São Félix, São Vidal. É dia do astronauta e dia do fico. Você sabe o que é o dia do fico? Na época de Dom Pedro I, no Império, ele permaneceu no Brasil em um período conturbado durante pedidos, em meio a pedidos da própria população, das outras autoridades, para que ele ficasse, né? Durante uma situação muito difícil do Brasil, Brasil Império. Então, ele resolveu ouvir os apelos e ficou no nosso país, não foi embora. Então, é o dia do fico. Agora eu quero passar para vocês também outras informações sobre missas, espiritualidade. Normalmente, todos os dias tem missa ou celebração eucarística, ou então celebração da palavra. Celebração da palavra também tem a distribuição da hóstia consagrada, mas ela vem de uma missa onde foi consagrada por um sacerdote. A celebração da palavra é presidida por um diácono. Nós temos o diácono Amaury Braz Caser, em Colatina, né? E os padres são José Valdeci Romão, que é o pároco e cura da catedral, e David José Langa Lopes, 2 padres. E o diácono permanente, Amaury Braz Caser, que preside celebrações da palavra. Então, você verifica se nesta terça-feira haverá celebração da palavra ou celebração eucarística, que é missa. Dia 9 de janeiro de 2023. Ok? E a saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Temos o Facebook, Instagram, YouTube e blog. É só você digitar no campo de busca na internet @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou apenas Paulo Roberto Maciel, e chega aos meus endereços telemáticos. Olha, vamos à cotação do café no fechamento dos negócios, dia 5 de janeiro de 2024. O café arábica bebida dura, no Centro de Comércio de Café de Vitória, fechou a R$ 963 a saca, produto em grão no atacado. O arábica bebida Rio, 794, enquanto o conilon bica corrida tipo 78, 738. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,7% a R$ 4,87 para a venda. Enquanto o índice Ibovespa da Bolsa de Valores
teve alta de 0,6% a 132.022 pontos. Mega Sena tem estimativa de prêmio de 3 milhões de reais. Olha, o concurso 2673 da Mega Sena ocorrerá nesta terça-feira, 9 de janeiro de 2024. Estimativa de prêmio, 3 milhões de reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, em qualquer casa lotérica, ou então pela internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, é o valor mínimo, depois do aumento de mais de 10% na gestão petista federal que está aí, que aconteceu no ano de 2023. Olha, o concurso 2672 foi realizado no sábado, 7 de janeiro de 2024, e teve um apostador felizardo com 6 dezenas acertadas. Ele leva o prêmio de R$ 6.480.000 e é do Rio de Janeiro, capital fluminense. Os números sorteados no último concurso foram 10, 13, 20, 40, 43 e 56. A quina da Mega Sena naquele concurso teve 22 ganhadores, cada um recebe mais de R$ 88.400. Os 2.413 acertadores da quadra têm direito a R$ 1.151 individualmente. A arrecadação somou mais de R$ 33.700.000. Olha essas notas expressivas para você que acessa o endereço eletrônico @PauloRobertoMaciel7919. Técnico do Tri, Zagallo, morre aos 92 anos. Nascido em 1931, morreu na noite de 5 de janeiro de 2024, Mário Jorge Lobo Zagallo, técnico da seleção brasileira, tricampeã mundial de futebol no México. Eu era adolescente e pude ver essa disputa do tricampeonato mundial. Acho que foi a melhor seleção de toda a história. Ele foi o único tetracampeão mundial de futebol e faleceu com a falência múltipla dos órgãos. Zagallo também foi jogador de futebol. Muitas homenagens foram feitas ao esportista logo após o anúncio do óbito. O velório foi marcado para a sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro, atraindo milhares de pessoas. O velório foi marcado, então, para o Rio de Janeiro, e no endereço eletrônico X, antigo Twitter, o clube de regatas Flamengo, atenção que o Flamengo falou alguma coisa, o Fluminense também, Botafogo, mas vamos ver aqui o que o Flamengo falou, o que o clube de regatas falou oficialmente através de seus diretores. O Flamengo informou que Zagallo jogou pelo time rubro-negro carioca em 205 partidas. Olha só, 205 partidas. Fez parte do time que conquistou o tricampeonato estadual em 1953, 54 e 55. Ainda como jogador, Zagallo foi convocado para a Copa do Mundo de 1958 e entrou para a história como um dos principais nomes da seleção brasileira, que ganhou o primeiro título mundial. O velho Lobo voltou à história do Flamengo no comando técnico. Foi treinador no título carioca de 1972 e 2001. 2 anos. Quando o Mengão venceu a Copa dos Campeões. Então foi naquela época em que o Flamengo sagrou-se vencedor da Copa dos Campeões. O esporte brasileiro tem no tetracampeão mundial Zagallo um pioneiro e um recordista. O Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico. Obrigado por tanto, velho Lobo. Finalizou a mensagem do Flamengo.
Imigrantes em caravanas querem entrar nos Estados Unidos. Olha, milhares de imigrantes de 24 países estão rumando para os Estados Unidos, passando pelo México. É mais um capítulo da crise de fronteira que afeta o governo de Joe Biden. Há entre os caravanistas pessoas de nacionalidade chinesa, nacionalidade venezuelana e africana, vários países da África, do continente da África, entre outras. Alguns saíram de seus países em setembro de 2023, enfrentando diversos problemas pelas estradas, pelos caminhos. Dezenas já morreram em tentativas de atravessar a fronteira mexicana com o território estadunidense. Quantas pessoas, né, perseguem esse destino, os Estados Unidos, para trabalhar e ganhar mais dinheiro, né? É só isso que eles pensam. Trabalhar e ganhar mais dinheiro. Minha nossa. Supermercado cheio. Olha, um supermercado de Colatina estava tão cheio num fim de semana recente que um freguês impaciente na fila do caixa disparou. Acho que esse pessoal acorda e a primeira coisa que faz é vir para o supermercado. O que esse povo tem tanto para comprar? Tem que abastecer a casa, né? Porque já não estamos mais naquela época em que comprava-se um saco de 60 quilos de arroz, um saco de 60 quilos de feijão. Tem que comprar aos pouquinhos, né? É melhor, até porque o cliente pode ver a promoção. Onde tem promoção, né, ele vai lá. Jovem morto com 20 tiros em Linhares. Olha a violência urbana. O norte do Espírito Santo é bastante violento, hein? Um jovem de 20 anos de idade foi assassinado no bairro Interlagos, no município de Linhares, na região norte do estado do Espírito Santo. Ele estava correndo e tentou se esconder num salão de barbearia. 3 indivíduos o perseguiam e efetuaram tiros num total de 20 disparos. A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, investiga o caso e não informou sobre possíveis motivações para essa execução. Dorival Júnior pode ser novo treinador da seleção. O técnico do São Paulo Futebol Clube, Dorival Júnior, teria aceitado a proposta de ser o novo treinador da seleção brasileira. É o que divulgam diversas mídias, inclusive dizendo que ele já falou para a diretoria do São Paulo que vai aceitar. O compromisso oficial deve acontecer agora em 10 de janeiro, quarta-feira, por meio do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Edinaldo Rodrigues. O presidente Edinaldo havia sido retirado do comando da CBF pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas foi reconduzido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Então não valeu de nada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Já era dada como certa a sua retirada do comando da CBF, mas o Supremo o reconduziu, colocou ele de novo na presidência. Apagão no Espírito Santo e Bahia. Olha, um apagão, que é a falta de energia generalizada, atingiu municípios das regiões norte do Espírito Santo e sul da Bahia. A irregularidade no fornecimento de energia elétrica foi registrada no fim da manhã do domingo, 7 de janeiro de 2024. Já deve ter sido restabelecida a energia, né? Acredito. Afogamento com morte na Praia da Costa, minha querida Praia da Costa, em Vila Velha, onde eu aprecio muito aquele local, aquele point. Infelizmente aconteceu uma tragédia, né? Um homem morreu afogado nas águas do mar da Praia da Costa, em Vila Velha. Um salva-vidas e um médico tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local, já encontrou a vítima falecida.
infelizmente, né, não adiantou chamar o SAMU. Casa desaba após explosão em Vila Velha. Olha, outro acontecimento em Vila Velha. Uma residência desabou após a explosão de gás no município de Vila Velha, no Espírito Santo, Grande Vitória. Na casa moram um casal com suas 2 filhas e todos ficaram feridos. O caso se deu no bairro Barra Mares. Nossos desejos aqui, ou nosso desejo, de que todos se recuperem. É a nossa intenção de mentalizar pela recuperação de todos. Homem morto a tiros no Espírito Santo. Um homem foi executado a tiros no bairro Itararé, em Vitória, a capital do Espírito Santo. Ele foi atingido por vários disparos e não foram divulgadas muitas informações sobre esse assassinato. O crime aconteceu na manhã de 6 de janeiro. Agora vamos falar de coisa mais amena e importante para a nossa vida, que é a espiritualidade. Missa da Epifania do Senhor Jesus. Aconteceu no último domingo, um fato muito importante para os cristãos, principalmente os cristãos católicos. Foi realizada na Catedral Sagrado Coração de Jesus a solenidade da Epifania, que é a manifestação, a apresentação do Senhor Jesus, sob a presidência do padre David José Langa Lopes, às 7 horas da manhã de domingo, 7 de janeiro de 2024. O padre David disse que houve um tempo em que a troca dos presentes entre as pessoas era na Epifania, quando se comemora o dia dos reis, magos, os magos do Oriente que ofertaram a Jesus ouro, incenso e mirra. Baltazar, Gaspar, são 3, né? 3 reis magos. Gaspar, Baltazar e tem um outro, né? De vez em quando eu esqueço um deles. Mas é fácil você encontrar, né? O padre, ele explicou que o profeta Isaías fala da luz de Cristo Jesus, que chegou muitos anos depois. O apóstolo São Paulo diz que o que era anúncio foi manifestado, o que era anúncio apenas aconteceu. Jesus apareceu. Os magos não tinham nada a ver com a fé israelita, mas foi pela fé que acreditaram na mensagem recebida e chegaram até Jesus. Baltazar, Belchior, agora lembrei, e Gaspar, Baltazar, Belchior e Gaspar, não tinham nada a ver, né? E foram adorar o menino Jesus. Os magos, eles foram pela fé, gente. É a fé que nos anima a conseguir a nossa salvação. Sem a fé é muito difícil conseguir a salvação da vida eterna após essa passagem peregrina por aqui. O clérigo instou os fiéis a fazerem a experiência no Senhor, saindo de si mesmos. Todos nós somos discípulos, ou seja, somos aprendizes de todo dia e missionários. Aprendemos diariamente, como eu aprendo a cada dia, e ensinamos pela palavra ou pelo exemplo. Herodes, no texto do Evangelho de domingo, Mateus capítulo 2, versículos do 1 ao 12, simboliza as trevas, enquanto Jesus Cristo é a luz. Da pequenez da cidade de Belém veio a grandeza de Cristo Jesus, que é o Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. O rei Herodes pratica maldade vestida de bondade, ao dizer aos reis que era para informarem sobre o local onde encontrariam o menino, pois também queria adorá-lo. Olha, bondade nenhuma, é maldade. Maldade vestida de bondade. Na verdade, ele queria matar o menino Jesus. Os magos fazem a experiência de Cristo, retornando, após um sonho revelador, por outro caminho longe do monarca.
e não informam nada, né, para ele. Mesmo assim, Herodes vai depois mandar matar os meninos com até 2 anos de idade. É um crápula mesmo da história, um homem das trevas. Shalom Adonai, é paz de Deus para você que acessa meus endereços telemáticos, Facebook, Instagram, blog e canal no YouTube. É só digitar no Google ou no campo de busca aí, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, e você vai aos meus endereços. Olha, nota sem delongas. Juíza brasileira declara estar exilada nos Estados Unidos. Isso é grave, hein? A juíza Ludmila Lins Grilo afirmou que encontra-se morando nos Estados Unidos como asilada política. Ela manteve em segredo a saída do Brasil desde 2022 e agora torna um assunto público, inclusive dando entrevistas, depois de um período em que ela ficou fora da mídia. Ela disse que agora está segura em território americano, o que não acontecia no seu país, o Brasil, onde entende que instalou-se uma ditadura. Ela disse que sofreu até difamação por sua conduta profissional. Os atos de perseguição contra ela foram documentados e entregues às autoridades norte-americanas, inclusive a falta de segurança física. As informações constam de postagem dela no seu endereço telemático Ludmila Lins Grilo no Twitter, hoje X ou X. Doutora Ludmila foi afastada do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e aposentada compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A magistrada tem posições críticas ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Asilada nos Estados Unidos, uma juíza, hein? Tem também comunicadores que estão nos Estados Unidos sem poder voltar ao Brasil. E o Congresso Nacional, pelo jeito, né, fica por aí só ouvindo isso, replicando ou nem replicando, colocando cortina de fumaça, não está nem aí, né? Infelizmente. O Congresso que, quando terminou a eleição, era majoritariamente do espectro político da direita e, de repente, né, fez essa adesão a um governo socialista, comunista, esquerdista, extremado. Difícil entender, hein? Gestão petista do Planalto voltará a exigir visto de americanos, canadenses e australianos. Olha, turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltam a precisar de visto para entrar no Brasil. A emissão do processo terá que ser realizada por meio da web. É mais uma complicação para os turistas que querem visitar o território brasileiro e gastar seu dinheiro aqui. A exigência do documento voltará a vigorar depois de ser liberado em março de 2019 pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que tentou facilitar a entrada daqueles que querem gastar no nosso país. Olha aí. É difícil, né, entender essa situação. Mais burocracia para quem quer visitar o Brasil, gastar aqui no nosso país. A agência de marketing envolvida em escândalo em temas escabrosos. Um influenciador denunciou uma agência de marketing considerada por muitos como gabinete de ódio da esquerda política brasileira. A denúncia é por cooptação de eleitores, entre outros fatos, que a grande mídia, a mídia mais poderosa, nem toca no assunto, ou quando toca para defender. É realmente difícil de entender. Onde está a sensatez, a lucidez das pessoas no ano de 2023, 2024? O que está acontecendo com essa mídia tradicional? Pessoas que tiveram uma escola onde o ensino foi sobre comunismo, marxismo, gramscismo, esquerdismo, e essas pessoas não mudam a cabeça. O que acontece, hein? Pelo amor de Deus, a agência denunciada atua como
com influenciadores e sites de fofoca no Brasil. Muito dinheiro circula nesse meio. Olha aí, muita grana. O deputado federal Gustavo Gayer estaria inclusive disposto a propor uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Câmara Federal em Brasília, a fim de investigar a empresa de promoção artística. A agência de entretenimento se tornou assunto de várias mídias após a morte de uma jovem recentemente, no fim de 2023, prejudicada por notícias falsas. Já há quem esteja até aventando a possibilidade de cassação da chapa presidencial petista nas eleições de 2022. É um assunto grave, mas infelizmente o mundo jornalístico mudou muito. A grande imprensa mudou, se entregou realmente ao esquerdismo descaradamente. Marxismo, esquerdismo, extremismo da esquerda. E quer captar dinheiro cada vez mais sem olhar o interesse de mais de 60 milhões de brasileiros que já não acessam, inclusive, mais algumas mídias desse tipo. Eu, por exemplo, não acesso mais algumas mídias que estão aí só pensando em grana e no esquerdismo radical extremado. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba horário de missa, horário do padre atender. Atenção, Paróquia Sagrado Coração de Jesus no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na catedral às 19 horas, todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central, 0 Operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Paraclara, no Facebook, ok? facebook.com/Paraclara. Telefones 0 Operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas têm no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria da Matriz do bairro São Silvano. É o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, picmaria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507 2251.
Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha há o Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado a missa é às 17 horas. No domingo tem 5 missas às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do santuário 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa. Né? São vagas disponíveis nas firmas da região. Vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Um abraço a você que acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Fácil, né? É só digitar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Notícias gratuitas. Olha, Colatinense já começa o ano com aumento na tarifa de água e na tarifa de esgoto. Meu Deus, hein? Colatina tem aumento das tarifas de água e esgoto em quase 9%. Foi autorizado, hein? Em Colatina, o reajuste linear das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 8,66%, que incide nas tabelas de consumo. No talão de água referente ao mês de dezembro de 2023, vem um alerta para que o dono da residência que recebe a água desconsidere o verso da fatura e procure verificar a tabela nova acessando o site do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, que é a empresa que fornece água e também é responsável pela coleta de lixo. A Companhia de Água e Esgoto e Lixo informa que o aumento das tarifas foi autorizado pela diretoria colegiada da Agência de Regulação de Serviços Públicos, a ARSP, considerando a lei complementar, lei federal e lei estadual. Foi celebrado o convênio número 001/2023, de 15 de fevereiro de 2023, entre a ARSP e o município de Colatina, tendo como interveniente o Sanear, visando a regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no prazo de 20 anos. Os dados constam da resolução ARSP número 068, editada em 27 de outubro de 2023, para o período tarifário de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. Então, colatinenses, se preparem, aumento de quase 9% nas tarifas de água, esgoto e lixo. Não é fácil, hein? Não é fácil, quase 9%. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, o blog, YouTube, canal no YouTube, Facebook e Instagram. É só escrever, digitar no campo de busca da internet, no Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você chega lá aos meus endereços. Olha, uma catequese, algo muito importante
para você. Não é só catequese para católico, não. É até para professor, para jornalista, para o cidadão em geral. Igreja Católica é a única instituição humana com sequência de chefes por 2000 anos. Uma catequese do professor e escritor Felipe Aquino. Olha, a Igreja Católica Apostólica Romana sempre teve um Papa. De São Pedro até o Papa Francisco, há uma sequência de 2000 anos. Não existe qualquer outra instituição humana com essa sequência de chefes. No Evangelho escrito por São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, Jesus olhou fixamente para os olhos de Pedro e disse: Tu serás chamado Cefas, ou Kefas, que no hebraico significa pedra, que vem a ser Pedro. Em Mateus, capítulo 16, Jesus diz para ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é o Papa. Pedro é a pedra de unidade da igreja. É claro que a pedra invisível da igreja é Jesus Cristo. A pedra é invisível, mas a igreja é uma instituição humana que precisa de um cabeça, senão não se sustenta. Na escola há o diretor, no navio há o comandante, no estado tem o governador. Se não houver uma hierarquia de poderes com um cabeça, vira anarquismo, vira bagunça, pois todo mundo passa a mandar. Então tem que ter um chefe para ter organização e não virar anarquia. Então Jesus colocou um chefe na igreja, que uma sociedade, igreja que é uma sociedade de homens e mulheres fazendo uma série de promessas maravilhosas para essa sociedade. Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, no caso para Pedro, né? O chefe dessa sociedade de homens e mulheres que é a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O reino que vim inaugurar na terra, ou seja, o poder de abrir e fechar, e as portas do inferno nunca vencerão a igreja. Olha, as portas do inferno nunca vencerão a igreja. Tudo que ligares na terra, eu ligo no céu. Palavras de Jesus a Pedro. Esse é o poder extraordinário que Jesus deixou ao Papa. É claro que o Papa não é infalível em qualquer coisa, mas quando define um dogma de fé, é inspirado pelo Espírito Santo, e a igreja inteira tem que aceitar e acreditar, mesmo que não entenda. O Papa, no entanto, não é infalível em política, em arte, música, economia. Nesse caso, ele não é infalível. É infalível nos dogmas. Muitos papas na história da igreja erraram muito, mas nunca uma bula pontifícia proclamando um dogma foi revogada. Até Alexandre VI, Papa espanhol, Papa Borgia, que foi muito contestado por seus erros, nunca teve uma bula contestada. Uma bula. Isso porque o Papa tem uma assistência especial do Espírito Santo quando ele fala da doutrina e não das outras ciências. Depois que Jesus foi para o céu, quem comandou a igreja foi Pedro, cujo nome é citado 179 vezes nos evangelhos. 179 vezes. Em Pentecostes, ele fez um grande discurso. É ele quem reúne o concílio no ano 49 em Jerusalém. É ele quem batiza o primeiro pagão na casa de Cornélio. O primado dele é algo que está nos Atos dos Apóstolos, quando São Paulo, apóstolo, e Barnabé vão a Pedro para acertar a questão da circuncisão. Então, tem várias provas de que Pedro é o primeiro chefe, o primeiro papa da Igreja Católica, de acordo com a explicação do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Assista-o!
Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, meus endereços na internet. É só você chegar lá no campo de busca e escrever, digitar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, blog, Instagram, Facebook, dê um like, compartilhe, inscreva-se para a gente aumentar essa rede de amizade, porque aqui o que interessa é a amizade. Notícias gratuitas para você. Nota de atenção: o mal das drogas. Infelizmente, os entorpecentes estão presentes em grande parte dos crimes cometidos no Brasil e no mundo. As drogas como cocaína, maconha, crack, êxtase, haxixe e outras estão matando as pessoas, principalmente jovens, que, parece, não se dão conta da gravidade da situação. São João Paulo II, quando foi Papa, já disse: a droga é o mal, e ao mal não se dá trégua. Até nas mortes entre casais, há envolvimento de drogas ou álcool. Observem, companheiro mata mulher em Colatina. E há relação com o uso de drogas, consumo de entorpecentes. Homem mata mulher no sul do Espírito Santo. E verifica-se que o suspeito já foi detido por tráfico de drogas. Mulher agride companheiro na Serra e há envolvimento com embriaguez, ou seja, alto consumo de álcool, abuso do álcool. E assim a sociedade vai se destruindo e se deteriorando gradativamente, cada vez mais com a participação feminina. Muita mulher também consumindo bebida e droga. Bebida alcoólica com abuso e droga também, que é um mal que afeta drasticamente o físico das pessoas e a mente. E o pior é que ainda tem aqueles que defendem o uso de narcóticos. E muitos estão nas mídias diversas e nos poderes públicos, na sociedade em geral. Infelizmente. Vamos ter consciência, gente. Lucidez, sensatez. A droga mata. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira
tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil, agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública.
Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.